É importante abrirmos a Bíblia e o coração, porque o Senhor tem uma palavra para conosco nesta noite. A partir do versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao outro. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui, amém? Glória a Deus. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, fala com todos os que estão aqui, fala também com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Espírito Santo, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Nós clamamos a Ti, eu peço, Senhor, traga a luz ao nosso entendimento, a Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. No nome de Yeshua, eu te peço, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Todo crente conhece a história do profeta Jonas. Quando lemos o livro do profeta Jonas, ou um trecho do livro do profeta Jonas, logo nós lembramos do título da mensagem, né? O fujão, aquele que fugiu do propósito de Deus, fugindo dos propósitos de Deus, né? O homem que fugiu de Deus. Quando nós lemos o livro, um trecho do livro de Jonas, logo vem esse tema, vem esse título, né? E todo mundo conhece a história do profeta Jonas. As crianças, né? As crianças muito bem sabem a história do profeta Jonas. Eu quero trazer alguns pormenores nesse texto que nós lemos para chamar a sua atenção, atrair a sua atenção, fazer você pensar um pouquinho nesta noite. Glória a Deus. Amém? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Glórias ao Senhor. Eu não tive tempo de preparar o sermão que eu trabalhei o dia todo hoje. Mas eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Amém? Glória a Deus. Abra o seu coração e permita isso, no nome de Yeshua. O livro de Jonas começa dizendo assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor alcançou Jonas. Amém? A palavra de Deus, ela sempre nos alcançará.
Se nós vamos dar crédito, é outra coisa para pensarmos. Mas a palavra de Deus, ela faz aquilo que apraz o Senhor, amém? Então ela vai alcançar-nos, glória a Deus. E não importa onde estejamos, Deus sempre procura um jeito, uma forma, uma maneira de nos atrair e falar conosco. Agora preste atenção, é algo importante. Será que nós estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor? Será que nós estamos dispostos a ouvirmos a palavra do Senhor? Ou estamos vacilantes? Ouvimos e fingimos que não ouvimos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você ouvindo e fingindo que não ouviu ou não, Deus vai cumprir a sua palavra. Porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Então preste atenção que o texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha esse pormenores aqui. Eu quero conjecturar para você entender. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela toca em nós, o que acontece conosco? Algo diferente acontece. Quando Deus fala conosco por sua palavra, acontece um mover de Deus dentro de cada um de nós. Você já percebeu isso? Você já sentiu isso? O peso da palavra do Senhor alcançando-nos e falando conosco. Glória a Deus. Isso é importante pararmos para analisarmos. A palavra de Deus alcançou o profeta Jonas. E se ela alcançou o profeta Jonas, algo aconteceu com o profeta Jonas. Glória a Deus. Porque no momento em que a palavra o alcançou, impactando ele, certamente que Jonas percebeu algo diferente. Porque quando Deus fala conosco, você vai tremer diante da palavra de Deus, porque ela é poderosa. Glória a Deus, eu creio nisso. Amém? Glórias ao Senhor. E o texto no versículo 2 diz assim: Deus diz para ele: desperta, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, pois a sua malícia chegou até mim. A mensagem era essa. Se Deus falando conosco já mexe com a nossa estrutura, ainda mais quando Deus pede para fazermos algo que não é fácil. Jonas conhecia a cidade de Nínive. Presta atenção, olha aqui para mim. A entrada da cidade, o portal da entrada da cidade, da grande cidade de Nínive, tinha 2 pirâmides enormes de crânios humanos. Eles eram famosos. Eles matavam por brincadeira. Eles esfolavam o homem ou a mulher vivos. Eles eram conhecidos por essa crueldade. Então, antes de colocar o crânio naquela pirâmide, em uma daquelas pirâmides, para ficar como um troféu da tirania dos ninivitas, primeiro eles penduravam a pessoa viva e arrancavam o couro da pessoa, a pele da pessoa viva, toda a pele, e a pessoa morria aos poucos. E Jonas sabia disso. Se a palavra de Deus fala forte comigo quando Deus vem ao meu encontro, imagine quando Deus pede para mim fazer algo que não é fácil. Você consegue parar e analisar como que ficou o profeta Jonas depois que Deus falou com ele? Eu quero que você entenda que nem todas as vezes que Deus fala conosco, acontece coisa boa conosco. Porque aquilo não foi bom para Jonas. Porque Jonas começou a analisar, observar Nínive, conhecedor de quem era Nínive. Meu Deus, agora eu vou gritar em frente daquele portão, daquela cidade, porque eles não vão me deixar entrar. E observar aquelas pessoas penduradas, vivas e esfoladas. Eles vão me esfolar também. Não vou não. Ei, Deus já pediu alguma coisa difícil para você? Bendito seja o Senhor para sempre. Eu quero trazer alguns pormenores para fazer vocês pensarem nesta noite.
Porque nem toda vez que Deus fala conosco é para encher o nosso ego, é para nos alegrar. Não, é para exigir alguma coisa de nós que vai além daquilo que nós estávamos esperando ou pensando. Assim aconteceu com o profeta Jonas. Escute isso. Deus fala com ele. Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. É um privilégio Deus falar contigo. Amém? É um privilégio Deus falar conosco. Agora, por que será que quando Deus nos pede para fazer algo difícil, a gente imagina um monte de coisa e muitas das vezes faz como o profeta Jonas, não faz aquilo que Deus pediu que façamos? Porque é difícil. Porque vai exigir de mim. Porque vai exigir de mim um pouco além do que eu imaginava. Porque a maioria das pessoas olham para Deus como o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, né? O Deus lindo e maravilhoso. Mas Deus não é só isso. Deus é muito mais além do que isso. Glória a Deus. Sabe o que é importante aqui? Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era um profeta, um homem escolhido por Deus. Isso é importante. O que somos nós para o Senhor nos escolher? Já é um grande privilégio estarmos aqui na casa do Senhor, fazendo a sua obra. Então é um privilégio servir a Deus. Eu não sei quanto tempo Deus passou sem falar com o profeta Jonas, mas chegou o momento que Deus diz assim: Jonas, é contigo agora, está com você, meu amigo. Vai lá na cidade de Nínive e clama contra ela, porque a impiedade deles já ultrapassou o limite, e eu vou dar um jeito nele. Glória a Deus. A situação, muitas das vezes, é tão complicada que a gente se esquece dos pormenores. Eu quero fazer você pensar nos pormenores. Jonas foi escolhido por Deus. Tinha outras pessoas ali que Deus podia usar para aquele ofício? Tinha. Houve profetas contemporâneos de Jonas, mas Deus escolheu você. Foi você que Deus escolheu para fazer. Era Jonas que Deus contava para fazer aquilo, para levar aquela mensagem até a grande cidade de Nínive. Era através de Jonas que Deus queria operar o milagre na vida dos ninivitas. Mas não é tão fácil assim. Porque veja bem, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, para que essa palavra do Senhor não se cumpra em nossa vida, primeira coisa, nós invalidamos a palavra que recebemos. Olhe para mim aqui. Lembra da parábola do semeador? O Senhor explicando: olha, tem aquela terra, a semente que caiu em boa terra, à beira do caminho, entre espinhos e entre pedregais. Todos receberam a palavra. O primeiro passo que acontece quando Deus fala conosco e nós não aceitamos, a primeira coisa é você caminhar para invalidar a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que quando Jonas recebeu aquela mensagem, ele ficou impactado. Porque veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Sabe como é que Deus vem fortemente falando com você e você tem convicção, tem plena certeza que é Deus que está falando com você? Assim aconteceu com Jonas. E não há ser humano na face da terra que não trema diante da palavra do Senhor. E ele veio, falou com Jonas fortemente. Aí o texto diz assim: e Jonas dispôs-se para fugir da presença de Deus. Você pensa que foi assim na mesma da hora? Não foi não, santo. Vamos conjecturar aqui. Não foi na mesma da hora. Demorou dias, talvez meses, para Jonas invalidar aquela palavra poderosa que ele recebeu. Demorou dias, talvez meses. Ele começou a pensar.
E aí, para você invalidar a palavra poderosa que Deus deu, existe um caminho a seguir para que você invalide esta palavra que você recebeu. Imaginemos Jonas, recebeu aquela palavra, ficou impactado, e ele começa a se preparar. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, aquele povo é cruel. E vai lá, sabe, chama aquele fulano e começa a conversar com fulano. Fulano olha para ele: rapaz, tu é doido, não vai não, vai te matar. Aí ele sai dali e conversa com aquela fulana que parece que é canela de fogo, mas não é. Aí fulano diz para ela assim: rapaz, mulher, tu vai fazer isso mesmo? Tu tem certeza que foi Deus que falou contigo? Querido, dias vão passando, a palavra vai perdendo o efeito. É só você dar lugar, é só você entrar pelo caminho que vai invalidando o poder da palavra na sua consciência, na sua mente. E Jonas ele começa a esmurecer dia após dias. Eu estou trazendo esses pormenores para você pensar. Aquele homem que foi impactado com aquela palavra, agora ele já não tinha mais coragem de ir a Nínive. Porque a palavra de Deus, ela nos dá força, sim ou não? A palavra de Deus nos traz ânimo, a palavra de Deus nos revigora, a palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus traz avivamento. Quantos acreditam assim? A palavra de Deus é poderosa para falar conosco, para nos impactar, para nos erguer. Agora, o que você vai fazer depois que recebeu essa palavra é o que vai mudar o curso da história da sua vida. Então Jonas começa, ele vai lá no vizinho, vai lá no amigo, e vai conversando e vai minando o poder da palavra. Você vai conversar com alguém negativista, vai conversar com alguém que não tem a mesma fé que você, daqui a pouco você vai ficar com medo de enfrentar Nínive. E isso aconteceu com o profeta Jonas. No momento que ele recebe, se ele vai de imediato, ia acontecer algo poderoso. Mas Jonas não, ele para. Isso é comum do ser humano. Ele para e vai ver: será que foi Deus mesmo que falou comigo? Ei, santo, será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Será que aquela voz tão impactante, será que aquilo que eu senti em mim foi Deus falando comigo? Depois de você conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, já não é mais a voz de Deus falando com você. Você já é outra pessoa. Porque Jonas já era outra pessoa após dias de receber a palavra. E ele começa invalidando a palavra. E quando você invalida a palavra, olha aqui para mim, você se torna um covarde, ou você pode se tornar um covarde, porque você invalidou a palavra. Quando eu creio, quando eu recebo com ímpeto, e eu creio com ímpeto, eu vou em nome do Senhor. Davi olhou para aquele gigante, ele era pequeno, o gigante tinha quase 3 metros de altura, um homem dotado, cheio de couraça, de um monte de indumentária, e Davi pequenininho, apenas com a funda na mão. Ele disse: eu vou em nome do Senhor. E Deus faz o milagre. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Ao invés de Davi invalidar a palavra, até tentaram. Lembra que Saul pegou: olha, Davi, tem aqui a minha couraça, veste aí. E a Bíblia diz que o rei Saul pegou a sua couraça. Saul era grande, era de grande estatura, um homem de robustez, e Davi era pequeno. E Saul dá a couraça dele, a armadura dele para ele vestir, e Davi começa a colocar aquela armadura, aquele negócio grande, meio estranho. Davi fala: não quero esse negócio não, pode deixar que eu vou assim mesmo, eu vou com a minha funda, porque quem vai pelejar comigo é o Senhor. Não invalide a palavra que você recebeu de Deus. Ela é poderosa para operar milagre, para que destruir as barreiras espirituais e te dar vitória. No nome de Cristo Jesus, adore a Ele, glorifique o nome dEle. A maioria das pessoas invalidam a palavra. Daqui a pouco você é um covarde, já não é mais um crente.
você não vai tomar atitude mais. Ei, tem certas coisas que é um segredo entre Davi e Deus unicamente. Certas coisas é um segredo entre José e Deus unicamente. Aprendeu? Diga amém. Certas coisas que você recebeu de Deus é um segredo entre Jacó e Deus unicamente. Eu trouxe referências para fazer você pensar. Quando Deus revela a José o que iria fazer com a vida dele, José, a princípio, ele conta para todo mundo. E quando ele percebe a aversão de toda a sua família, quase todos, José se recolhe e guardou no seu coração, diz a palavra. Sabe qual é o melhor lugar de você guardar a palavra de Deus? É no seu coração. E não não deixa ela sair do seu coração. Não invalide a palavra de Deus, porque o Senhor te escolheu. Você é profeta do Senhor. Você é alguém que Deus escolheu para fazer a sua obra. Nós precisamos ser impetuosos com determinados assuntos. Nós não podemos, você não pode abrir mão do que você recebeu de Deus. Você precisa agarrar isso com ímpeto, com força e jamais invalidar a palavra que Deus te deu. Vai aparecer um monte de pessoas para tentar minar o que Deus prometeu para você. Vai aparecer um monte de pessoas para tentar fazer você pensar em 2 questões, em 3 questões, em 4 questões. Mas e se isso, e se aquilo, e se for assim, e se for isso, e for... Pronto, vai minando e invalidando a palavra de Deus. Daqui a pouco Jonas já não era mais um profeta de Deus, mas sim um covarde, fugindo da presença do Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Existem segredos entre Sansão e Deus, que é de Sansão e de Deus. Se você contar, você vai perder e invalidar a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Queridos, quando nós lemos a ênfase do texto sagrado, a ênfase do texto sagrado dizendo, veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Tinha um endereço. Você pode dizer amém? A palavra tem endereço nesta noite. Eu creio. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ela tem um endereço. E Deus sabe onde é o teu endereço. Ele vai ao teu encontro, eu creio. Ele vai pelejar a tua causa, eu creio. Ele vai entrar com providência, eu creio. Ele vai operar o milagre, eu creio. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quando a palavra de Deus, quando enfatiza dizendo que veio a palavra especificamente para alguém, olhe para mim, não é qualquer um que Deus fala. Quando Deus fala conosco, Ele tem propósito naquilo que Ele falou conosco. Sabe por que você está aqui? Um dia Deus falou com você. Eu quero fazer você refletir na sua caminhada até aqui. Porque nós estamos caminhando, sim ou não? Todos os dias nós temos uma oportunidade, estamos caminhando, estamos criando em Deus, diante de Deus, um memorial. Existe um memorial diante do Senhor que nós estamos criando, construindo todos os dias. Isso está diante do Senhor. Você não pode invalidar a palavra que Deus falou com você. Ou melhor, você pode invalidar se você ficar dando ouvidos para algumas coisas, você vai acabar invalidando a palavra que Deus deu para você. Glória a Deus. Se eu, pastor Luciano, fosse dar ouvidos ao que já falaram acerca de mim, eu nem estaria aqui pregando a palavra. Glória a Deus. Mas existe somente uma pessoa que pode validar a palavra. Você mesmo. Se você agarrar com a palavra. E ter a palavra como a sua
prioridade. Não há demônio do inferno que possa tirar da tua mão aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Não há demônio do inferno. Pode principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Maior é o Senhor, aquele que está sentado no alto e sublime trono. E rendemos a Ele honras e glória. Rendemos a Ele honras e glórias. É você mesmo que faz, santo. Imagine que o mais difícil Deus fez. Escolheu Jonas. Estava disposto a operar um grande milagre. Quem era o canal? Jonas. Jonas, é você, meu filho. Vai lá e fala para aquela cidade, porque eu estou irado contra eles, eu vou destruí-los. E você é o arauto, vai lá e fala. Imagine isso, irmãos. Que coisa incrível isso. Você já recebeu uma palavra do Senhor de queimar no seu coração, arder e te deixar inquieto, e você não conseguir dormir? Eu acho que Deus quer fazer, eu acho que foi Deus, eu acho que Deus quer que eu faça alguma coisa. Assim estava acontecendo com a vida, com o coração do profeta Jonas. Mas no amanhecer, no dia seguinte, no outro dia subsequente, Jonas vai conversa com um amigo, com amiga, com fulano, com ciclano, e daqui a pouco já não tem mais aquele fogo ardendo no coração daquela palavra que ele ouviu. O inferno inteiro trabalha para fazer a tua fé desmoronar. Ah, irmão, que nada. Para com isso, irmão. Que conversa é essa? Ah, você. Pronto. Deus falou, mas você invalidou a palavra. Isso aconteceu com o profeta Jonas. A palavra Deus foi até o encontro dele. Você acredita que Deus vai ao teu encontro? É importante isso. Eu tenho plena convicção que aonde eu estou, o meu Senhor está. Que aonde eu estiver, Ele estará comigo. Aonde eu andar, Ele andará comigo. Eu creio plenamente que a sua presença caminha comigo dia e noite e dia, 24 horas por dia. O guarda de Israel não dorme, oh glória. Ele não tosqueneja, oh glória. O tempo todo e todo o tempo Ele está com o seu povo. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Se renda a ele, dê glórias ao nome dele. Bendito seja o Senhor para sempre. Por que será que nós temos essa dificuldade de recebermos uma palavra hoje e no outro dia, de acordo com o que ouvimos, vimos e pensamos, mudamos tudo o que Deus falou? Preste atenção nisso aqui. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, escute isso aqui. Eu nunca saí da igreja, nunca desviei, nunca saí da presença do Senhor. Preste atenção, tem um privilégio nisso aqui. Eu me lembro que quando eu me converti, todos os dias eu estava na igreja e eu sentava no segundo banco, próximo ao púlpito. Eu ficava vibrado na palavra. Sabe o que é que Deus colocou no meu coração? Você vai pregar a palavra. Eu li a Bíblia todos os dias. Eu era solteiro, madrugada dentro, lendo, comendo a Bíblia, porque Deus falou comigo. Um dia eu estava sentado na igreja, eu vou trazer pormenores para você pensar. Você pode invalidar a palavra que Deus te deu. Eu estava sentado no mesmo lugar, naquela mesma posição. Eu era solteiro, eu tinha 22 anos. Eu estava lá sentado, curvado, de olhos fechados. Que eu pensava comigo, eu não vou deixar nada me distrair aqui dentro. E eu estava lá de olhos fechados, eu ficava.
conversando com Deus, cultuando ao Senhor, e de repente sentou um homem do meu lado. Eu nunca vi aquele homem, e eu só vi ele naquele dia. Ele sentou do meu lado, me abraçou e falou assim para mim: Deus te escolheu para ser pastor. Eu só virei assim, fiquei de cabeça baixa, falei: meu Deus. E ele sumiu. Nunca mais eu vi esse homem. Mas aquela palavra, quando Deus fala com você, algo diferente acontece. Se você não permitir e invalidar a palavra, o efeito da palavra, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou na sua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Você recebe de Deus e tem que guardar. O salmista diz assim: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você invalida a palavra, você peca contra Deus. Aí resta apenas um saudosismo. Ei, olhe para mim. Deus não te chamou para um saudosismo, mas para viver uma realidade na presença dEle. Os dias foram se passando e o profeta Jonas foi invalidando a palavra do Senhor. Sabe onde ele foi parar? No calabouço do navio, no fundo do navio, no profundo sono. Ele estava tão mal espiritualmente, que ele foi para o fundo do navio. A embarcação estava a ponto de ser despedaçada, diz o texto, e ele dormia. Isso é espiritual, santo. Se a tua vida espiritual não estiver plena no altar, as coisas vão desmoronar ao seu lado e você não vai perceber. Porque você vai entrar numa inércia espiritual, como o profeta Jonas, e vai dormir no meio de uma turbulência. Como que você dorme no meio de uma turbulência? O navio, diz o texto, estava se despedaçando, a ponto daqueles homens pegar toda aquela comida, todo o peso do navio e jogar no mar, para poder aliviar, porque as ondas estavam... Existia uma movimentação ali muito grande. Ei, você não consegue enxergar a luta, a batalha que está acontecendo? Você não consegue visualizar a luta travada que nós estamos vivendo? Eu preciso orar todos os dias para me sobreviver. Eu preciso me alimentar da palavra todos os dias para me sobreviver. Eu preciso de Deus todo dia para me manter firme, porque este mundo está uma miséria, uma desgraça, consumindo a todos aqueles que estão dormindo espiritualmente, invalidaram a palavra de Deus. Tem pessoas que estão tão dormindo que as coisas já se esmiuçaram do lado dele e ele não consegue perceber o dela, e ela não consegue perceber. Ei, aquele que está sentado no alto sublime trono, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quantos creem que Ele ainda é o mesmo? Ele vai levantar você e te colocar de pé e te dar vitória. Levante a mão para receber. Deus vem sobre a tua vida. A palavra vem sobre a tua vida para te dar força, para te levantar. A palavra vem sobre a tua vida para te colocar de pé e você fazer a obra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, ande com os sábios, vai se tornar mais sábios. Porque se você andar com nércio, com incrédulo, você vai invalidar a palavra de Deus sobre você. Percebeu que tem os crentes, a maioria dos crentes, meu Deus, que infelicidade isso. A maioria dos crentes, as amizades deles é com pessoas que não tem nada a ver com Deus.
está escancarado, está estampado na cara do camarada, a vestimenta, o jeito de falar. Não tem Deus ali. E tem pessoas que se apegam com essas amizades e ficam, essas coisas, mina o efeito da palavra de Deus na tua vida. Permita que o Espírito de Deus te coloque, te confronte, te coloque na presença do Pai. E permita que o Espírito Santo de Deus faça um constrangimento a você todo dia. Porque isso é necessário. Eu não posso me enraivecer quando o Espírito Santo de Deus me constranger. Não. Eu tenho que me render a Ele. Ele quer alguma coisa contigo. Ele quer alguma coisa comigo. Quando Ele me constrange a parar e pensar em algo, é porque Ele quer alguma coisa comigo. Oh glórias, bendito seja o Senhor para sempre. Mas se você, a palavra de Deus no Salmo 1 diz assim, olha, bem-aventurado o homem ou a mulher que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer, e nem segue conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Presta atenção, porque a palavra de Deus está dizendo para mim. Foi isso que aconteceu com Jonas. Quem me garante que Jonas não foi para a roda dos amigos que ele tinha? Invalidou a palavra. Quem me garante que Jonas... Eu não estou pregando heresia. Eu posso conjecturar. Quem me garante que Jonas, quando ouviu a palavra, ele foi para a roda? Sabe aqueles camaradas que não tem compromisso nenhum, nem com trabalho, nem nada? Plena segunda-feira o cara está lá, soltando pipa. Oi? Se eu fosse mulher, eu não queria um cara desse. Você vai arrumar problema. Plena segunda-feira o camarada está soltando pipa, com a gaiolinha, com um passarinho cantando, fi, 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 fi. E o cara está tranquilão, com o passarinhozinho, com o radinho, pega o radinho e coloca no ouvido. Ou um fone, hoje é fone de ouvido, mais chique, né? Sem fio. Coloca o fone de ouvido. Ei, o tempo está passando, santo. Deus falou com você. Deus tem pressa na tua vida. Deus quer usar a tua vida. Levanta a tua cabeça. Para de ouvir conselho de ímpio. Para de ficar na roda dos escarnecedores. O Espírito de Deus impetuosamente quer usar a tua vida. Levante a tua mão. Receba a unção de Deus aí. Receba a unção de Deus. Receba a unção do Senhor. Eu tenho certeza que aconteceu isso. Se Deus falou com Jonas de noite, pela manhã, Satanás envia, viu, santo? Abra o olho, porque Satanás envia para tirar você do caminho. Deus fala com Jonas à noite, vamos conjecturar. E pela manhã Jonas acorda e vai lá para a rodinha daqueles amigos que ele não consegue largar. Aqueles amigos que tiram ele da presença de Deus. Aquele papo que não tem nada de Deus. Ei, se o papo não tem nada de Deus, você não cabe lá. Se o papo não tem nada de Deus,